Felicidade. Algo difícil de conceituar, mas que todo mundo almeja, todo mundo busca, todo mundo quer. Como é que faz para ser feliz? Qual é a receita para ser feliz? Todos nós vivemos momentos felizes. Cada um a seu modo, cada um com o seu critério, cada um com o seu valor, cada um com o seu conceito de felicidade. Mas todos nós vivemos momentos felizes. Por que a gente não presta atenção nesses momentos? O que acontece nesses momentos que nos causa essa sensação, este sentimento? E muitas vezes até nos emociona, como consequência de um sentimento. A felicidade é um estado de espírito. Felicidade é como eu estou me sentindo. E se é positivo, é minha obrigação aprender o que aconteceu para que agora eu me sinta assim. E parece que a gente tem uma habilidade muito grande em fazer o contrário, não é? Em ter muito claro na nossa mente o que nos faz infeliz, né? Então, isto me causa infelicidade. Eu tenho muito claro isso para mim. E parece incrível, mas a gente tem uma facilidade, uma habilidade grande para alimentar esse tipo de situação. Todos nós que dirigimos um automóvel, seja na cidade grande ou não importa, mas dirigimos um automóvel, a gente está sujeito a momentos, a intervenções causadas por outros motoristas. E aí todo mundo sabe já o que pode acontecer. Dificilmente a gente vê uma situação, uma cena, onde um motorista é simpático, é gentil com o outro que cometeu um erro, uma falha, né? O que normalmente acontece, a gente sabe o que é. Eu vou deixar um vídeo depois de uma cena registrada no Canadá, que mostra exatamente uma situação que parece utópica, mas é exatamente o contrário desta que eu acabei de fazer figurar na sua mente. E é aquela que nós deveríamos ver ou vivenciar sempre. Parece que a felicidade, ela está atrelada a sentimentos mais nobres, que a gente não está muito acostumado no nosso dia a dia ainda. Parece que a felicidade acontece quando a gente perdoa alguém, ou quando a gente se perdoa. Parece que a felicidade acontece quando a gente tem menos expectativas, e portanto menos risco de frustrações, e portanto menos frustrações, porque quanto mais eu alimento a minha expectativa, maior é a minha frustração quando ela não acontece do jeito que eu queria, como se eu soubesse que o jeito que eu queria era o melhor jeito. Tudo isso faz sentido para você? Eu sei que faz. Acontece que a gente nasce mudo do ponto de vista de não sabermos falar. Então, a gente não expressa a nossa opinião a respeito das coisas. A gente não é capaz nem de fazer uma pergunta. Mas que pergunta, Edson, que você faria quando você ainda era um bebê? Eu perguntaria para minha mãe ou para o meu pai: por que não? E por que isso? Porque para me proteger, para me educar, eles me disseram muitos nãos. Mas o meu pai e a minha mãe não foram diferentes do seu pai e da sua mãe. Porque todo pai, toda mãe, todo avô e toda avó falam nãos para nós. Não pode, não chora, não põe a mão aí. Mas eles esquecem de nos explicar por quê. Afinal, eu sou um bebê. Por que eu tenho que explicar para um bebê o porquê desse não? Eu estou protegendo-o. E assim a vida segue ao longo do primeiro ano da minha vida. Eu só não expresso, mas eu entendo. Eu estou formando minhas opiniões. E se eu não tiver um sim, mesmo que seja em contrapartida de um não legítimo,
Ou seja, isto aqui não pode porque está quente e vai machucar a mão do neném. Mas isto aqui pode. Por quê? Porque é um brinquedo, porque é legal, porque é engraçado, porque faz barulho, porque te distrai, porque te ensina, porque te enriquece, porque te tranquiliza. Como a vida começaria diferente se a gente oferecesse sims e oferecesse explicações para os nãos? Certamente o jovem, o adolescente, o jovem seria menos negativo, menos medroso, com uma carga tão grande de nãos. Faz sentido? Eu sei que faz. Depois você vai para a escola, assim como eu fui para a escola. Recentemente eu ouvi o depoimento de um mentorando nosso que disse: Edson, eu vou para a escola desde os meus 3 anos de idade, em período integral. E por isso que eu gosto tanto de estudar. Eu disse: meus parabéns, porque realmente a escola é um bom ambiente para você estudar. E estudar é algo que a gente deve fazer para sempre, até o fim. Mas com 3 anos, tempo integral, é muito tempo para uma criança. Mas o que importa é a qualidade do todo que existe. Porque se a criança foi para a escola tão cedo e teve em casa, no tempo que sobrou para os pais e para as mães participarem da vida dessa criança, e isso tudo tiver qualidade, excelente. Façamos as coisas com qualidade, buscando qualidade, ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando o tempo todo. Porque lá na escola, quando a gente vai para a escola, quando eu fui para a escola, no tempo ainda que existia o primário e o ginásio e depois o colégio, o que aconteceu, ou o que acontecia, e acontece até hoje com outros nomes, é que há uma geração de expectativa muito grande em cada um de nós alunos no primário. A gente está lá começando e tem aquele rigor da disciplina, da fila, de mãozinha no ombro do coleguinha, de cantar o hino nacional e etc. Tudo muito interessante, mas obrigatório. E aí, quando você vai passando pelos anos, alguém diz assim: não, mas depois vem o ginásio, e no ginásio é mais legal, porque no ginásio tem mais professores. Aí você diz: mas eu gosto tanto do meu professor, será que terão professores tão legais quanto o meu professor? Certamente não. Alguns talvez sim, outros não. Agora, aí aquele que tem um professor que ele não gosta, aí ele pergunta para si mesmo: será que vamos ter professores mais legais do que esse que eu tenho hoje? Porque eu não tenho muita afinidade com o meu professor atual. E aí ele diz, aí dizem assim: no ginásio é bem mais legal, é mais livre. Aí começa o ginásio e você descobre que não é bem assim, que no ginásio você ainda tem muitas matérias. Aliás, não só 4, agora são 8, 9, 10 matérias, 8, 9, 10 professores. É uma carga muito maior de trabalho. E aí dizem: não, mas fique tranquilo, porque daqui a pouco você vai chegar no colégio, e no colégio sim, você vai até mudar de escola, a escola é diferente. E você não precisa usar nem mais uniforme. Essas são as expectativas que vamos gerando ao longo do tempo. E eu sei que nesse momento você está pensando: puxa, é assim mesmo. Mas quais seriam as outras expectativas a serem geradas? E eu disse lá atrás: esqueçam as expectativas. Expectativas só geram frustrações. Tenhamos a prática da perspectiva. Eu tenho a perspectiva de que a partir deste momento eu vou ter mais riqueza, eu vou ter mais conteúdo, eu vou saber mais e saber melhor as coisas. Eu vou aprender a me conhecer, saber quem eu sou. E a cada dia que eu vou para a escola, então, eu tenho que aprender isto para mim mesmo.
Mas lá no colégio a gente usa bastante tempo para buscar posicionamentos sobre os quais a gente não está preparado ainda. Posicionamentos sociopolíticos, posicionamentos na família, na estrutura de família. E nós temos apenas 16 anos. Muito bem. Aí nós temos uma experiência de escolha da profissão. Olha que momento mais complicado, mais complexo. E por que é complexo? Porque não está rico. Porque nós não estamos ou não estivemos nos preparando ao longo dos primeiros anos para chegarmos neste momento ricos de informação, muito conteúdo, para tomarmos decisões com mais qualidade. Mas assim segue. E aí você escolhe uma profissão, presta o vestibular, às vezes mais do que às vezes por mais do que um ano, e você acaba ingressando na faculdade, com a perspectiva de se transformar num bom profissional ou com a expectativa de ganhar dinheiro. Por quê? Porque a cobrança da sociedade é nesse sentido. Você precisa ser o melhor. Aliás, desde pequenininho eu ouço isso. Você precisa ser o melhor. Você é o melhor. Puxa, você tirou nota 10? Parabéns. Esperamos que a próxima então também seja 10, porque você provou que você consegue tirar nota 10. Esse silêncio é ensurdecedor. Como é difícil sustentar tantas pressões. Pressão para quem tira nota baixa, pela sua aparente incapacidade, e a pressão para aquele que tira nota alta, porque parece que é uma obrigação, tem que tirar nota alta agora para sempre. É assim? É assim. Deveria ser assim? Claramente que não. Toda esta história ao longo da nossa primeira fase da nossa vida, a primeira infância, adolescência, a juventude, a pré-juventude, a juventude, ela é rodeada de sensações assim. E aí, aqueles momentos felizes, cadê? Onde eles ficaram ao longo desse tempo todo? Em que momentos que nós tivemos a felicidade de deitar a cabeça no colo da mãe ou do pai, ou sentir a cabeça do pai ou da mãe deitada no nosso colo, se integrando enquanto família? Quantas vezes nós tivemos essas oportunidades, mas quantas vezes nós promovemos esta oportunidade? Porque também é uma característica nossa esperar as oportunidades acontecerem, chegarem de graça, baterem na nossa porta, caírem pela chaminé na noite de Natal. Nem chaminé nós temos. A felicidade é algo que a gente precisa desplugar da ilusão. A ilusão de que nada pode e que, portanto, a vida é chata. Desiluda-se. A vida não é assim. A ilusão de que ao longo do ano após ano, na escola, você vai aprender mais, aprender melhor, porque o professor é quem quem tem esta responsabilidade. Não, a responsabilidade não é do professor. O aprendizado é tua responsabilidade. O professor é apenas a fonte, e alguns são excelentes fontes. Alguns são professores mágicos, inesquecíveis, apaixonantes. Mas você é que é responsável por aprender. Você que, se prestar atenção na aula, se prestar atenção naquele conteúdo, você vai ver o quão mágico é tudo aquilo e você estará sendo feliz. Mesmo que você brinque com seus colegas na sala de aula, mesmo que você seja criança,
seja adolescente, seja um jovem feliz, um jovem engraçado, um jovem amigo, um jovem rico em conhecimento. Parece um sonho ou uma fantasia, mas eu tenho certeza que você está pensando, tudo isso aí realmente é capaz, tudo isso aí realmente é possível. Passou o nosso tempo, mas não passou o tempo de quem está chegando. Então, para quem está chegando, a gente tem agora uma obrigação, que é apoiá-los para eles serem felizes. E para nós, que já passamos dessas fases, desse tempo todo, nós temos do agora para frente. Do agora para frente é que é fundamental que você descubra que você é capaz de ser feliz e não apenas de estar feliz em alguns poucos momentos. Diante de uma dificuldade, se você for uma pessoa feliz, você vai encontrar não uma, mas algumas opções, algumas possibilidades. E quando você encontrar possibilidades, você vai entender que transformar possibilidades em oportunidade é a mesma coisa que você olhar para os problemas e falar: oi problema, como vai? Tudo bem? Você, a partir de agora, chama para mim oportunidade. Qualquer que seja você, qualquer que seja a área em que você está atacando na minha história, você passou a ser, a partir deste momento, uma oportunidade para que eu possa aplicar tudo aquilo que eu já estudei e aprendi e me provocar cada vez mais a estudar e aprender mais, para que eu possa encontrar a melhor solução para você e transformar esta oportunidade em algo histórico, em algo que eu possa ofertar aos outros como uma receita, não para todos, a receita que serviu para mim e que pode servir então de exemplo para você. Isto é felicidade. A felicidade que começa no riso de uma criança e que, quando você observa o mesmo sorriso no rosto do idoso, do velhinho, você fala: puxa, como é bonito. Eu sei que deve estar doendo em algum lugar naquele corpinho idoso, ele deve estar sentindo dor, ele deve estar sentindo desconforto. Ele deve ter, ao longo da vida dele, experimentado alguns momentos de tristeza, até de infelicidade, mesmo porque estamos aqui todos aprendendo a viver. Mas esse sorriso que está no rosto desse idoso hoje, esse sorriso que está no rosto dessa idosa hoje, mostra que é possível. Mostra que só depende de nós. Mostra que a gente é capaz de ser seres humanos, felizes em todos os momentos, especialmente quando estivermos com dor ou dificuldade. Porque a dor e a dificuldade não são mais problemas para mim. São oportunidades de eu estudar, de eu aprender, de eu ensinar. Aquilo que pode não servir para mim, pode servir para o outro. Nós precisamos apenas aproveitar da melhor forma o nosso tempo. Nós precisamos aprender a transformar a nossa história na melhor história que nós pudermos, para que ao longo dos anos a gente tenha mais esperança de sermos sempre lembrados pela nossa história, porque nós somos a história que nós fazemos. Nós somos todos iguais por isto, nós somos apenas história. Faça a melhor história que você puder. Se este conteúdo serviu para você, comente, multiplique, retribua, me conte um pouco da sua história. Forte abraço.